Boa noite, meus amigos! Estamos tão felizes, estamos vibrando de alegria, que estamos aqui com a nossa amiga Beth. Ela veio passar o estudo do céu não, o estudo do Livro dos Espíritos, é o capítulo 6, a questão 320 a 329, que é que nós estamos estudando para porque é só nesse domingo, pessoal, por causa que esse estudo é como a gente está para tirar nossas dúvidas e as dúvidas das pessoas, as minhas dúvidas, né? Que eu tive dúvida nesse estudo, então por isso que eu estou abrindo essa live, mas é só esse domingo, beleza? Então é com você, amiga Beth. Boa noite, amigos queridos. É sempre uma alegria imensa estar aqui no canal do SEAC, esse canal maravilhoso, cheio de vídeos, né, fantásticos, referentes a muita coisa boa, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno e palestras. Vale a pena se inscrever. Bom, então, esse capítulo aqui, esse trecho do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, tem por título Comemoração dos Mortos Funerais. Mas primeiro vamos pedir a Deus, a Jesus, aos amigos queridos do SEAC, aos nossos mentores, que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos aprender um pouquinho mais e ficamos imensamente gratos. Bom, então vamos lá, né? Questão 320, Allan Kardec pergunta: se os espíritos desencarnados ficam felizes quando seus familiares, seus amigos lembram deles? E a espiritualidade responde: mais do que imaginamos. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, essas lembranças são para eles um alívio. Por isso que é tão importante, né, quando a gente lembrar dos nossos entes amados que já estão na pátria espiritual, fazer-lhes preces, mandar-lhes pensamentos de gratidão, de carinho, só boas lembranças, né? Porque nós podemos nos comunicar com eles a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. Nós nos comunicamos com eles pelos pensamentos, porque o pensamento é uma energia que chega instantaneamente onde quer que eles estejam. Questão 321, Allan Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar aqueles que irão orar, né, lá no cemitério sobre os seus despojos. Para eles, o dia 2 de novembro é um dia especial e os amigos da espiritualidade respondem que os espíritos atendem ao apelo pelo pensamento, tanto nesse dia, dia de finados, como em qualquer outro dia. E Kardec ainda pergunta se os espíritos vão ao cemitério no dia dos mortos. E eles respondem, né? Se os seus amigos e familiares encarnados vão ao cemitério e pensam neles, eles estarão presentes. No dia de finados, há um maior número de espíritos desencarnados no cemitério, porque também há um maior número de encarnados, né? Amigos e familiares que vão lá nos túmulos visitá-los e que os chamam pelo pensamento. Se houver algum vidente, aí eles verão que os espíritos desencarnados, eles vêm com a aparência que tinham
na sua última encarnação, né? Seu perispírito tem a forma do corpo físico da última encarnação. E na questão 322, Allan Kardec pergunta: e os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, eles ficam tristes? E respondem, né, os amigos espirituais: que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito, ele tem todo o universo para si. Então, né, para os espíritos mais evoluídos, né, não importa que os parentes, não amigos, não lembrem deles, não vão visitá-los no túmulo, porque se não há amor, eles, né, não ficam ligados a esses encarnados. Então, o dia de finados, 2 de novembro, é um dia de encontro, né? A gente vai lá, muitos vão, né? Nas sepulturas, visitar os seus amigos e familiares, e por isso é preciso uma atitude de recolhimento, de reflexão. Antes da Igreja Católica escolher o dia 2 de novembro para comemorar o Dia dos Mortos, né? Muitos povos já comemoravam os seus mortos. Os celtas, o povo celta, inclusive Allan Kardec, teve uma encarnação como celta, né? Ele foi druida. Os celtas comemoravam os seus mortos muito antes da era cristã, mas aí os celtas foram dominados pelos romanos e sofreram a influência da Igreja Católica. No México, o México, né, tem a cultura asteca, e lá eles comemoram o Dia de los Muertos, mas não é um dia de pesar, não é um dia de luto, mas é celebrado com alegria. Eles fazem comidas, bebidas, eles dançam, colocam vestimentas típicas, fazem pinturas faciais e fazem orações também. Os japoneses, eles celebram seus mortos em agosto, chama Festival Bon, e os familiares se reúnem e levam presentes aos mortos em pequenos barcos. Quer dizer, todas as culturas, todos os povos relembram os seus mortos para que essa lembrança permaneça viva na memória dos encarnados ao longo do ano, a qualquer dia do ano, né? Questão 323, Allan Kardec pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Ou seja, eles ficam mais felizes com a visita ao túmulo ou quando alguém faz uma prece por eles, estando em qualquer lugar? E aí os espíritos respondem: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no familiar ausente, mas é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se, né, a prece, é ditada pelo coração. Não importa se a gente está em casa, se está no cemitério, está na rua. Então, a prece é mais importante do que a visita no cemitério. E a doutrina espírita nos ensina que os espíritos não moram no cemitério, né? Só o corpo físico é que está lá, se é que está, né? Porque depois de algum tempo esse corpo físico se decompõe, né? O espírito, ele habita a pátria espiritual. E quando nós pensamos neles, eles ficam felizes. Agora, ir ao cemitério no dia de finados é uma decisão individual. Há pessoas que se sentem bem indo ao cemitério nesse dia. É uma forma de manter viva a lembrança dos entes amados, né? É um momento de orar, de agradecer.
Mas há pessoas que fazem isso em casa mesmo, ou em qualquer lugar, independentemente de ir ao cemitério. Porque o pensamento é o meio de comunicação com os mortos. Toda vez que pensamos neles, eles receberão a nossa mensagem. Por isso, pensemos, né, com carinho, com gratidão, rememoremos coisas boas, e isso em qualquer lugar que estejamos, em casa, na rua ou no cemitério. Questão 324. As estátuas, os monumentos erguidos em homenagem aos espíritos lhes dão prazer? Eles vão à inauguração dessas estátuas, desses monumentos? Respondem os espíritos: sim, e lhes dão muito prazer, eles comparecem às inaugurações, mas o que lhes dá mais prazer é a lembrança carinhosa. Questão 325. Há pessoas que querem ser enterradas aqui, outras ali, jogar no mar, espalhar cinzas, né, pelos campos, ser enterrado aqui nesse cemitério, naquele, né? Então, as pessoas têm preferências por certos lugares, mas os espíritos dizem que isso é um sinal de atraso do espírito, porque o espírito elevado, ele não vai morar no túmulo, né? E aí Allan Kardec continua perguntando: há pessoas que querem enterrar toda a família num mesmo jazigo. Isso é fútil? Não, é um testemunho de simpatia pelos entes amados. Além do que, né, quando os encarnados vão lá, por exemplo, no dia de finados, né, as lembranças são mais concentradas, eles vão lembrar de todo o grupo familiar que lá foi enterrada, foi enterrado. Questão 326. A alma se sensibiliza com as homenagens que lhe são feitas no funeral? Discurso, né? Salva de tiros, banda, tudo mais, né? Cortejo no corpo de bombeiros, essas coisas. E eles respondem, né, os instrutores da pátria espiritual, não os espíritos mais evoluídos, né, porque eles já não têm essa vaidade fútil. Mas há espíritos que ainda sentem um grande prazer com essas homenagens que recebem, enquanto outros ficam até desgostosos. Por quê? Porque esqueceram dos seus despojos, né? Às vezes tem aqueles que são enterrados, né, sem identificação, são tidos, né, como moradores de rua, a família não se acha a família, né? Então, eles ficam desgostosos porque os seus despojos foram abandonados. Isso nos casos dos espíritos menos evoluídos. Questão 327. Os espíritos assistem ao seu enterro? Muito frequentemente. Alguns nem compreendem o que está acontecendo, não entendem que desencarnaram e ficam perturbados. Outros ficam lisonjeados, né, com a presença das pessoas em seu enterro, né? Então, depende do grau evolutivo dos espíritos, né? E, por exemplo, imagina, o espírito está lá no seu enterro, todos estão lhe mandando pensamentos de gratidão, de carinho, de boas lembranças. Eles ficarão muito lisonjeados, felizes. Mas se, né, às vezes as pessoas estão lá numa praxe, né, protocolarmente, mas os pensamentos são de ódio, de inveja, né, de despeito, e aí eles vão se sentir bastante mal. Então, hã, os espíritos ficam lisonjeados com a presença das pessoas no seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento, né, que eles estão
vivenciando os espíritos, bem como as pessoas que lá estão no funeral. Questão 328. O espírito que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e castigo dos culpados, né? Imagina uma pessoa que deixa os seus bens e seus herdeiros começam a brigar entre si, nem pensam mais, né, no ente que partiu, só pensam na fortuna. Então, isso é um castigo para os culpados. Culpados por quê? Porque eles não souberam orientar os seus filhos, né? E eles vão julgar a afeição ou não dos seus herdeiros, né? Estando lá presentes. Puxa, eu pensei que gostavam de mim, né? Isso era só fingimento. Olha como estão felizes que eu morri, agora eles vão fazer a partilha dos bens. E os espíritos desencarnados percebem todos os sentimentos dos encarnados. Eles ficam, imagina, né, decepcionados de ver a cobiça dos familiares. Questão 329. Esse respeito que os encarnados têm de todos os tempos, em todos os povos, pelos mortos, é um efeito da intuição da existência futura, né? Ou seja, em todos os povos, em todas as culturas, em todos os tempos, as pessoas sempre respeitaram os mortos. Isso é por conta de uma intuição de que haja uma vida além da morte? E eles dizem que sim, sim, é por conta dessa intuição, né, que é inato, né, que está lá no âmago da alma. Falando em funeral, né, cada cultura tem um modo de ver a vida, um modo de ver a morte. Por isso que cada cultura vivencia as perdas, né, das pessoas, perdas entre aspas, né, a partida para o lado de lá, de uma forma diferente. Eles têm diversos rituais de despedida, né, conforme as tradições. Velório. Velório vem da palavra velar, auxiliar. E aí a importância dos bons pensamentos, se a gente vai no velório, das preces, porque são vibrações balsamizantes que nós emitimos, que até auxiliam o desencarnado e auxiliam os trabalhadores da espiritualidade que vão receber o morto, entre aspas, e também auxiliam os enlutados que estão lá no momento doloroso, difícil. E muitos espíritos acompanham os seus próprios velórios, por isso é muito importante evitar conversas chulas, maledicências, fofocas. Vamos dar aqui uma pincelada como diferentes culturas fazem o velório. Em algumas culturas, a morte não é um tabu, não é algo doloroso, né? No Brasil, o velório é feito geralmente na capela lá do cemitério, o corpo é enterrado em até 48 horas. Mas em alguns outros países, a preparação do corpo e o velório leva dias, semanas, né? Qual é a intenção disso? Esse prolongamento, esse velório tão longo, para que a família possa se acalmar, para que os parentes distantes possam chegar a tempo, né, ao enterro. E muitos têm uma tradição familiar de se reunirem no restaurante após o sepultamento para dar apoio aos familiares que ficaram. No México, existe esse sincretismo entre a cultura asteca e a religião católica. Então, a morte é considerada uma libertação das vaidades terrenas. Por isso, o dia de finados é um dia de festa.
E como são os rituais nas diversas religiões? Bom, as religiões consideram os rituais fúnebres muito importantes, porque eles dão conforto, né, aos familiares e amigos, e também oportunidade de fazer reflexões sobre, né, essa perda, entre aspas, perda material, né? O corpo desapareceu, né? E cada religião tem a sua maneira de compartilhar essa passagem da vida para a morte, né? De socializar a dor, de aproximar os familiares e amigos, né? Lá no velório, isso dá uma segurança psicológica e possibilita iniciar o processo de luto. Nos casos em que, por exemplo, as pessoas morrem e os corpos não são encontrados, né? Nos tsunamis, né? Nos terremotos, muitas vezes não se acha o corpo. Então, não há o sepultamento, né? Nos acidentes graves. E isso gera, a psicologia já vem estudando, complicações emocionais nos enlutados, porque não encerra um ciclo, sabe? Parece que, né, há uma continuidade, fica naquela, né, indecisão, né? Morreu, mas eu não vi. E o objetivo dos rituais religiosos é dar esse alento aos enlutados, isso é muito importante. Dar um consolo, um suporte, o suporte social, inclusive, né? Bom, no catolicismo, às vezes é feita uma missa de corpo presente, às vezes a missa é feita no 7º dia, depois que a pessoa morreu. O padre faz as exéquias, que é um conjunto de rezas para encomendar o morto para a vida eterna. No velório, as pessoas se unem para rezar, para tocar o morto, para dirigir as últimas palavras, para se despedir. Então, muitas vezes tem velas, incenso, água benta, flores. As velas representam, né, a vela que está queimando, a vida que se vai queimando, né? É uma luz corporal que se apagou. O incenso é um sinal de veneração a Deus. A água benta nos faz lembrar o batismo. E as flores remetem à primavera, né? Que a vida floresce na eternidade. E tem também os cantos religiosos. No velório da minha mãe, veio um grupo religioso, eu não sei, né, de qual segmento, e eles cantaram a música, eles pediram permissão se poderiam cantar, nós ficamos muito agradecidos, e eles cantaram a música Segura na Mão de Deus. Aquilo nos trouxe tanto consolo, tanta paz, sabe? Esperança de que ela estaria partindo segurando na mão de Deus. Então, os cantos religiosos são muito importantes para o emocional dos enlutados. O candomblé é uma religião africana, né? Para o candomblé, a morte não é o fim, mas é a continuidade de um ciclo. E o corpo é preparado para assegurar a libertação do espírito. É preparado pelo terreiro, lá no terreiro, pelo pai de santo, ou pela mãe de santo. E eles também fazem cânticos para convidar os ancestrais para receberem a alma da pessoa que morreu. O hinduísmo, né? Para o hinduísmo, o corpo é formado dos 4 elementos: éter, fogo, água, ar e terra. Éter, fogo, água, ar e terra, 5 elementos, né? 5. Então, quando um desses elementos se apaga, segundo a crença hindu, aí é que advém a morte. E o velório é uma etapa entre a preparação do corpo e a cremação, né? A cremação tem uma forte simbologia.
Então, Agnes é o deus fogo que purifica o cadáver e liberta o espírito. Então, essa é a função da cremação no hinduísmo, né? Para eles, purificar o cadáver e libertar o espírito. E o velório, então, é a preparação do corpo e a cremação. Então, é todo o momento de preparação do corpo até o momento da cremação. Então, nessa preparação do corpo, eles fazem orações, leitura de textos sagrados, os familiares deixam cartas ao falecido para que eles encontrem o caminho da luz. O judaísmo, né? Então, as leis mosaicas mandam sepultar o quanto antes, enquanto é dia. E no velório vão os amigos, os familiares, para exaltar as qualidades do morto. Então, eles fazem orações, acendem velas para que o espírito encontre o caminho iluminado, fazem a leitura dos salmos, e após o sepultamento, eles respeitam o luto de 7 dias, é o Shiva. Então, nesses 7 dias, os familiares não podem trabalhar, nem buscar nem se divertir, né? Nem buscar lazer. E eles honram o morto, né? Oferecendo donativos a entidades beneficentes em homenagem, né, ao morto. E isso acaba confortando, né, a alma do falecido. E no budismo? Os rituais variam conforme cada região. A família é que prepara o corpo do morto. E no velório vão os familiares, os amigos e o monge. E todos oram e despedem-se com calma, porque para eles a morte é só uma etapa de um longo processo reencarnatório, não é um fim definitivo. E os visitantes levam tanto o consolo como dinheiro para os familiares, para ajudar no funeral. E eles também usam velas, incenso, e tanto no 7º dia, após a morte, como no aniversário do dia da morte, eles fazem uma celebração. Novamente, a família e os amigos se reúnem. E no islamismo? O corpo é sepultado quanto antes. As cerimônias são breves. Eles fazem orações para que a alma do falecido siga em paz o seu caminho. E eles acreditam que, como ninguém pode evitar a morte, os que ficaram têm a obrigação de aceitar a vontade de Deus e de procurar manterem-se calmos e equilibrados. E o Espiritismo? Então, o Espiritismo ensina que o espírito é imortal e ele reencarna muitas vezes. Esse corpo é só uma veste, né, para o espírito poder estar encarnado para aprender, para evoluir. A morte é uma passagem do plano material para o plano espiritual. E os amigos e familiares se reencontrarão lá no plano espiritual ou se reencontrarão nas próximas encarnações. E muitos espíritas seguem os rituais de outras religiões, mas buscam o consolo nos ensinamentos da doutrina espírita. E no caso de cremação, o Espiritismo recomenda esperar 72 horas após a morte, né, do corpo físico para garantir que o espírito esteja realmente liberto do corpo, para não sofrer, né? E então os velórios, as missas, os rituais têm essa função muito importante de amenizar a dor dos enlutados e também amenizar a dor dos que partiram e homenagear esse ente amado que partiu, levar-lhe o nosso preito de saudades, de gratidão, porque a passagem, né,
na morte não muda imediatamente a índole do desencarnante. Quando nós morrermos na matéria, né, nós seremos os mesmos quando chegarmos do lado de lá, mas sem a veste, né? Sem a veste que é o corpo físico. E cada pessoa tem a sua cultura, cada um segue uma religião, cada um traz bagagens diferentes das suas vidas anteriores, né? Valores morais e conhecimentos, cada um está num estágio evolutivo diferente, as pessoas têm diferentes crenças e também apresentam diferentes estados psicológicos, né? Então, alguns aceitam com mais serenidade, né, essa esse fato da morte de um amigo, de um familiar, outros se desesperam. Por isso que o velório é tão importante, porque é um apoio social, a presença dos amigos e familiares acaba sendo um consolo. Os familiares mais próximos, eles têm um sentimento de pertencer a um grupo ou a vários grupos. Isso diminui o sentimento de solidão, o sentimento de desamparo, e mais, o velório nos ajuda a assimilar e a internalizar essa difícil passagem, a começar o processo de luto, que pode demorar mais ou menos tempo, não tem prazo para terminar, mas ajuda a começar o processo do luto de uma forma mais tranquila. Então, façamos uma vibração ou muitas vibrações, né? Para todos aqueles que estão partindo para o lado de lá, para os seus amigos e familiares que ficam, que eles possam ser amparados, fortalecidos, e vibremos também pelos amigos da espiritualidade, os trabalhadores do bem que os recebem, né? Esses que estão partindo, e vibremos por todo o nosso planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso lar, vibremos pelo SEAC, por todos os seus trabalhadores, pela equipe espiritual e pela equipe de encarnados, e vibremos por nós também. Senhor Jesus, nós agradecemos pela maravilha que são as leis de Deus, por essa perfeição da justiça divina, por todo o amparo que temos recebido né, desde sempre. Nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que temos recebido. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, amigos.